A chuva caía como lágrimas de saudade sobre as ruas empedradas de Alfama, mas naquela noite de verão, o ar de Lisboa pulsava com uma eletricidade que nem o temporal conseguia apagar. Sofia correu pelas escadas íngremes, o coração martelando mais forte que os trovões, os saltos dos sapatos e quando como um fado desesperado. Ela não suportava mais. O ciúme, aquele monstro invisível que a devorava por dentro, havia explodido. Ana! Ana, espera! Gritou ela, a voz rouca de emoção, enquanto via a silhueta da amada desaparecer na curva da rua, um guarda-chuva florido tremulando como uma bandeira de rendição. Mas Ana não parou. Ela fugia não da chuva, mas do olhar acusador de Sofia, daqueles olhos castanhos que, outrora cheios de promessas, agora ardiam com uma fúria que feria como o sal do Atlântico nas feridas abertas. E ali, sob o céu rasgado, Sofia soube, se não confessasse naquela noite, o amor que as unia se dissolveria como o perfume das jasmins molhadas no chão. Sofia sempre fora a mulher que comandava salas de reunião com um simples aceno de cabeça. Aos 35 anos, CEO de uma startup de tecnologia em Lisboa que revolucionava o turismo sustentável, ela navegava pelo mundo corporativo como um galeão português cortando os oceanos. Seu escritório no Chiado, com vistas para o Tejo reluzente, era um oásis de minimalismo moderno, paredes brancas salpicadas de azulejos azuis recuperados de antigas quintas alentejanas, uma escultura de ferro forjado representando o cravo vermelho da Revolução dos Cravos e uma garrafa de vinho do Porto sempre aberta para celebrar vitórias ou afogar dúvidas. Mas por trás da fachada de ferro, a Dama de Ferro de Lisboa, como a chamavam os jornais, Sofia carregava um vulcão de inseguranças, alimentado por uma infância em que o pai, um pescador de Setúbal, partira para o mar e nunca voltara, deixando-a com a mãe viúva a costurar sonhos partidos em rendas de Viana do Castelo. Ana, por outro lado, era o oposto vivo, uma pintora de 32 anos cujas telas capturavam a alma de Portugal em traços vibrantes de açafrão e índigo. Seus ateliês espalhados pelas ruelas de Bairro Alto cheiravam a terbentina e pastel de nata recém-assado da padaria vizinha. Ana crescera em Coimbra, terra de fados estudantis e serenatas sob as janelas de donzelas, filha de uma família de oleiros que moldava o barro como se fosse o destino. Ela pintava não para vender, embora suas exposições no Lisboa Factory atraíssem colecionadores de todo o mundo, mas para exorcizar as sombras de um amor passado que deixara com cicatrizes invisíveis, uma namorada que a trocara por um homem mais estável, como se o amor pudesse ser medido em ações na bolsa. Elas se conheceram num daqueles eventos que Lisboa adora, o Festival de Fado no Rossio, onde as vozes roucas da Amália Rodrigues ecoavam em covers modernos. Sofia, exausta de uma negociação com investidores espanhóis, procurava refúgio na melancolia das guitarras portuguesas. Ana, convidada para ilustrar o cartaz do festival, esboçava retratos rápidos dos cantores sob as luzes amareladas das lanternas. Seus olhares se cruzaram durante um fado de saudade, estranha forma de vida, e Sofia sentiu, pela primeira vez em anos, o peito apertar não de ansiedade, mas de algo mais perigoso, desejo. Você pinta a dor como se a conhecesse de cor, murmurou Sofia, aproximando-se com uma taça de moscatel na mão. Ana sorriu, os olhos verdes brilhando como o mar de Cascais ao amanhecer, e você parece carregar o mundo nos ombros. Deixe-me pintá-lo um dia para aliviar o peso. Daquele encontro nasceram noites de conversas intermináveis em tascas escondidas de Madragoa, onde se comiam caracóis e se bebia ginginha até o sol raiar. Sofia contava das pressões de ser a única mulher à frente de uma empresa de homens, das noites em claro revisando planilhas que pareciam labirintos de minotauro. Ana falava das cores que via nas pessoas, o azul profundo da lealdade de Sofia, o vermelho flamejante de sua ambição. Elas dançavam nas festas de São João, acendendo fogueiras em Belém e comendo sardinhas assadas, rindo das superstições antigas, se o martelo de Santo António bater à meia-noite, o amor virá para sempre, brincava Ana, enquanto Sofia, cética mas encantada, beijava sua mão sob os fogos de artifício. Mas o ciúme veio como uma onda traiçoeira, daqueles tsunamis que o Oceano Atlântico reserva para os despreparados.
Começou sutil. Sofia notava os olhares que Ana recebia nas vernissagens, homens e mulheres hipsters de Berlim que elogiavam suas obras com toques casuais nos braços. Eles só admiram o talento, defendia Ana, mas Sofia via fantasmas. Seu próprio mundo corporativo não ajudava. As assistentes jovens e ambiciosas que flertavam abertamente nos jantares de networking, ou a sócia francesa, Claire, com seu perfume de lavanda provençal e risadas que ecoavam como sinos de igreja. Sofia, que nunca fora de possessões, começou a questionar cada mensagem no telemóvel de Ana, cada atraso em um café no Time Out Market. A primeira rachadura veio numa noite de outono, durante a feira de São Mateus em Viseu. Elas haviam fugido para o interior, buscando o ar puro das vinhas do Dão. Ana, animada com os ranchos folclóricos, dançava com um grupo de mulheres locais, saias rodadas, girando como rodas de fiar o destino. Sofia observava de longe, um copo de vinho tinto na mão, sentindo o ciúme subir como a névoa do Douro. Quem era aquela morena que te tocou tanto? Perguntou depois, no quarto de uma pousada rústica, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Ana riu, achando graça, uma prima distante, Sofia. Você está paranoica. Mas o riso morreu quando viu as lágrimas nos olhos da CEO. Eu tenho medo de te perder, confessou Sofia, a voz tremendo. Você é luz, e eu sou só sombras de reuniões e contratos. Elas se abraçaram naquela noite, o cheiro de lenha queimando misturando-se ao de seus corpos, mas o ciúme, como o fado, não se calava fácil. Meses passaram em uma dança delicada de afeto e tensão. Sofia tentava controlar-se, ia à terapia com uma psicóloga em Saldanha, que falava de raízes no abandono paterno, mas as palavras evaporavam como orvalho ao sol. Ana, paciente como as oliveiras do Alentejo, pintava retratos de Sofia, uma série chamada Rainha do Tejo, capturando sua vulnerabilidade por trás da armadura executiva. Elas passeavam pelo Jardim Botânico de Lisboa, mãos dadas entre orquídeas exóticas trazidas pelos navegadores do século XV, sonhando com viagens a Évora, onde as ossadas dos capuchinhos lembravam a fragilidade da vida. Contudo, o vulcão rumava. Uma conferência em Porto, onde Sofia apresentava sua startup no World of Wine, trouxe o estopim. Ana acompanhara, orgulhosa, vestindo um vestido de chita estampada que evocava as romarias de Trás-os-Montes. Durante o coquetel, Claire, a sócia, aproximou-se demais, um braço no ombro de Sofia, um sussurro sobre nossos planos ousados para o futuro. Ana viu de longe, o copo de Porto azedo na boca como baile. Quando Sofia voltou, radiante de sucesso, encontrou Ana pálida, os olhos fixos no chão de azulejos pretos e brancos. Você e ela. Há algo aí? Perguntou Ana, a voz um fio de seda rasgada. Sofia negou, furiosa, é negócios, Ana. Você acha que eu sou como as outras? A discussão eclodiu ali, entre garrafas de vinho do Douro e risos falsos de executivos. Ana fugiu para a chuva da ribeira e Sofia, pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da perseguição. A manhã após a briga em Porto amanheceu cinzenta, como se o céu do norte se vestisse de luto pelas almas perdidas no mar. Sofia acordou sozinha no hotel de luxo, o quarto e quando com o vazio de ausências. Ana havia pegado o trem da noite para Lisboa, deixando apenas um bilhete rabiscado em papel de seda. Preciso de ar para respirar. Não me siga, por favor. Com amor, A. Sofia amassou o papel, mas guardou-o no bolso do blazer, como um talismã contra o caos. No trem de volta, ela alternava entre raiva e remorso, o Douro desfilando pela janela como uma serpente verde e prateada, lembrando-lhe das lendas de mouros encantados que Portugal contava ao redor das fogueiras. De volta à capital, Sofia mergulhou no trabalho como quem se afoga em maré alta. Reuniões intermináveis no Chiado, onde planejava expandir a app para rastrear rotas ecológicas pelas serras da Arrábida. Seus colegas notavam a frieza. Está tudo bem, chefe?
Parece que comeu limões azedos, brincava o programador-chefe, um lisboeta de bigode fino. Sofia sorria forçado, mas por dentro, o ciúme roía como traça em tapeçaria antiga. Ela stalkeava o Instagram de Ana, perfis cheios de esboços de gatos de rua em Alfama, xícaras de galão no Café Nicola e legendas poéticas sobre cores que sangram no silêncio. Nenhum sinal de outra pessoa, mas a imaginação de Sofia pintava quadros sombrios. Ana rindo com uma modelo na galeria de mate ou sussurrando segredos a uma barista no Lisboa Factory. Ana, em seu ateliê no Bairro Alto, tentava canalizar a dor em pinceladas furiosas. Suas telas, outrora suaves como as curvas das colinas de Sintra, agora explodiam em vermelhos e pretos. Tempestade no Tejo, batizou uma delas, uma visão apocalíptica do rio engolindo a ponte 25 de Abril. Amigas a visitavam, a ceramista de Coimbra, com seus potes de barro vidrado trazendo ecos de romarias, e a escritora de fados que compunha letras sobre amores partidos. Sofia como o vinho do Porto, forte, mas envelhece mal se não arejado, aconselhava a amiga, servindo chá de camomila com mel de charneca. Ana assentia, mas à noite, sozinha com o violão que herdara da avó, cantava baixinho ai, esta gente que me engana, sentindo as lágrimas molharem as cordas. O reencontro veio inesperado, como as chuvas de verão que refrescam os vinhedos. Sofia, incapaz de resistir, apareceu no ateliê numa tarde de sábado, carregando uma cesta de vime com queijos de azeitão, azeitonas pretas e um buquê de flores de pessegueiro, símbolo da primavera portuguesa. Eu vim pedir tréguas, disse, a voz suave como o fado de Maria João Pires. Ana, com as mãos manchadas de tinta, hesitou na porta, o coração dividido entre o perdão e a mágoa. Tréguas? Ou só mais uma reunião para você comandar? Mas o cheiro das flores amoleceu e elas sentaram no chão, entre telas semi-acabadas, comendo devagar enquanto o sol filtrava pelas janelas gradeadas, projetando sombras como rendas de Bruxelas. Ali, entre migalhas de pão alentejano, Sofia abriu o coração pela primeira vez sem defesas. Falou da infância em Setúbal, das noites esperando o pai voltar do mar, das cartas que nunca chegaram. O ciúme é meu fantasma, Ana. Ele me faz ver inimigos onde só há sombras. Ana ouviu, traçando círculos suaves nas costas dela, como se pintasse paz na pele. E eu? Meu medo é ser a sombra, não a luz. Você brilha tanto no seu mundo de números e aviões, e eu sou só tintas e sonhos. Elas choraram juntas, um choro catártico que lavou as ruas internas de Lisboa e naquela tarde selaram uma promessa, sem mais fugas. Vamos enfrentar os monstros de mãos dadas. Mas o destino, caprichoso como o clima do Estoril, tinha outros planos. Semanas depois, durante a preparação para o Web Summit, o grande evento tech que transforma Lisboa numa Babilonia de inovação, Claire propôs uma aliança perigosa. Sofia, imagine uma fusão com minha firma em Paris. Seria perfeito. Nós duas, liderando a Europa. O tom era ambíguo, o olhar demorado. Sofia recusou, mas o burburinho nos corredores chegou aos ouvidos errados. Uma colega invejosa, rancorosa por uma promoção negada, sussurrou para uma amiga de Ana, Sofia e Claire. Elas são inseparáveis. Negócios ou mais? A fofoca viajou como o vento do norte, chegando a Ana numa mensagem anônima durante uma exposição no Museu do Azulejo. Ana confrontou Sofia naquela mesma noite, no apartamento minimalista dela em Alcântara, com vistas para os estaleiros onde outrora se construíam caravelas. É verdade? Você e Claire? Sofia, exausta de uma apresentação, explodiu. Como pode acreditar nisso? Eu te disse tudo. Mas o ciúme de Ana, despertado, era um espelho do de Sofia, incontrolável, cego. Eu vi as fotos. Braços entrelaçados, olhares cúmplices.
Elas gritaram, pratos de bacalhau à brás voando para o chão como confetes de uma festa arruinada. Ana saiu batendo a porta, o eco reverberando como um trovão no Tejo. Sofia, sozinha, afundou no sofá de veludo verde, bebendo gin com limão até o amanhecer. Pela primeira vez, questionou-se, seria ela digna de um amor tão puro? Enquanto isso, Ana vagava pelas ruas de Belém, passando pelo mosteiro dos Jerónimos, cujas gárgulas pareciam zombar de sua dor. Sentou-se num banco, olhando o padrão dos descobrimentos, monumento aos navegadores que partiram em busca de mundos novos. E se nosso amor for só uma ilusão, murmurou para o vento salgado. O outono em Lisboa é uma sinfonia de tons ocre e castanho, com folhas de plátano caindo como confetes melancólicos nas calçadas de São Bento. Sofia e Ana entraram num limbo de silêncio, comunicando-se apenas por mensagens curtas e frias. Preciso de espaço de Ana, eu entendo, mas não desisto de Sofia. A CEO mergulhou na rotina do Web Summit, coordenando painéis sobre a ética e turismo verde, mas seu sorriso nos flashes da imprensa era uma máscara de cera. À noite, voltava ao apartamento e ouvia discos de fado antigos, Marisa cantando transparente, imaginando Ana em cada verso de perda. Ana, por sua vez, aceitou uma residência artística em Óbidos, a vila literária medieval cercada de muralhas que pareciam abraçar segredos. Lá, entre livrarias escondidas em buracos de balas e o cheiro de ginginha de cereja, ela pintava furiosamente, uma série sobre muros invisíveis, telas que retratavam barreiras emocionais como as antigas fortalezas portuguesas. Os locais a acolheram como uma filha pródiga, convites para jantares com arroz de pato e conversas sobre essa de Queiroz, mas o coração dela estava em Lisboa, preso nas teias de um amor que doía como saudade. A traição veio não de um beijo roubado, mas de uma mentira branca que cresceu como era invasora. Claire, sentindo o cheiro de fraqueza, pressionou Sofia durante uma viagem de negócios a Madrid. Diga que sim à fusão ou perca confiança nos nossos planos. Sofia, sob estresse, omitiu a conversa ao voltar, mas Claire, vingativa, vazou um e-mail editado para a imprensa tech. Sofia e Claire, parceria íntima além dos negócios? O escândalo explodiu como um petardo na festa dos tabuleiros de Tomar. Jornais como o Público estampavam manchetes: CEO lisboeta em escândalo romântico? Sofia negou publicamente, mas o dano estava feito. Ana viu a notícia num café em Óbidos, o telemóvel tremendo em suas mãos como folha ao vento. Ela voltou a Lisboa num autocarro lotado de peregrinos rumo a Fátima, o coração pesado como as pedras do calçamento. Confrontou Sofia no escritório do Chiado, irrompendo na reunião com investidores como uma tempestade do Cabo da Roca. Como pôde me trair assim? Gritou, lágrimas correndo como o Tejo em cheia. Sofia, chocada, dispensou a sala e trancou a porta. Não é traição, Ana. É manipulação. Claire distorceu tudo para me forçar à fusão. Mas Ana, ferida, via apenas as palavras, parceria íntima. Você sempre escolhe o trabalho sobre nós. Eu sou só uma distração, como um quadro na parede. Elas se separaram ali, com Ana saindo para a rua chuvosa, o guarda-chuva esquecido como um símbolo de rendição. Dias se arrastaram em agonia. Sofia admitiu Claire numa cena digna de novela portuguesa: saia da minha vida e da minha empresa. O amor não se negocia como ações. Mas o vazio permanecia. Ela visitava os lugares delas, o mirador da Senhora do Monte, onde outrora assistiam ao pôr do sol com pastéis de Belém, sentindo a ausência como um buraco no peito. Ana, isolada no ateliê, recusava convites, pintando autorretratos com olhos vazios, inspirados nas madonas melancólicas das igrejas barrocas de Mafra. O ponto de virada veio numa noite de novembro, durante o São Martinho. As ruas de Lisboa cheiravam a castanhas assadas e água-pé, o vinho novo fermentando promessas. Sofia, impulsionada por um impulso louco, dirigiu até o bairro alto sob a chuva fina.
Bateu à porta do ateliê às 2 da manhã, encharcada como uma alma penada. Ana abriu, os olhos inchados de noites insones, vestindo um robe florido que cheirava a lavanda do Alentejo. "O que faz aqui?" perguntou, mas a voz traiu o anseio. "Eu vim confessar", disse Sofia, caindo de joelhos no chão frio, as mãos tremendo como folhas de sobreiro. "Não é só ciúme. É medo. Medo de que, sem você, eu seja só a CEO vazia que todos veem. Você me faz humana, Ana. Me faz sonhar com mais que lucros, com tardes em Évora colhendo azeitonas, com fados cantados só para nós." As palavras saíam em torrente, misturadas a soluços, evocando as confissões noturnas dos poetas camunianos. Ana, com o coração partido mas inteiro, ajoelhou-se ao lado dela, traçando o rosto molhado com os dedos. "E a traição? Como confio de novo?" Sofia olhou nos olhos dela, profundos como poços de Monsanto. "Deixe-me provar. Uma noite para recomeçar. Sem promessas, só verdade." Elas passaram a madrugada falando, enroladas num cobertor tricotado pela mãe de Ana, bebendo chá de ervas colhidas nas serras de Monsanto. Sofia revelou detalhes da infância, o dia em que encontrou a carta de despedida do pai, escondida numa garrafa de aguardente, e Ana compartilhou a dor da ex que a abandonara no altar improvisado de uma capela em Nazaré. O amanhecer as encontrou exaustas mas unidas, o sol nascendo sobre o castelo de São Jorge como uma bênção. A confissão noturna marcou um frágil armistício, como a trégua após a Batalha de Alcácer Quibir nas crônicas portuguesas. Sofia e Ana decidiram devagar, cafés matinais no À Brasileira, onde Fernando Pessoa outrora meditava com brandy, trocando histórias leves para reconstruir pontes. Sofia cortou laços tóxicos na empresa, promovendo uma nova sócia, uma engenheira de Braga com sotaque transmontano e ideias frescas, e começou a integrar arte na startup, parcerias com artistas como Ana para apps que mapeavam murais de street art em Lisboa. "Veja. Seu mundo e o meu se encontram no meio do Tejo", dizia ela, mostrando protótipos num tablet. Ana, cautelosa, testava as águas. Convidou Sofia para uma aula de azulejo na fábrica Santana, em Coimbra, onde juntas pintaram painéis com motivos de galos de Barcelos e virgens aclamadas. Riram da tinta azul que manchava os narizes e, pela primeira vez em meses, o toque das mãos era leve, sem o peso do ciúme. Mas as sombras persistiam. Ana ainda sonhava com o e-mail de Claire, acordando suada como após um pesadelo de moras encantadas. Sofia, por sua vez, lutava contra impulsos de checar o telefone de Ana durante jantares no Cervejaria Ramiro, onde se deliciavam com percebes e ameijoas à bolhão pato. O verdadeiro teste veio no Natal, época em que Portugal se veste de filós e manjerico, com romarias a Belém para a Missa do Galo. Sofia convidou a Ana para a casa da mãe em Setúbal, uma vivenda humilde perto da praia da Figueirinha, onde o ar cheirava a sal e choco frito. "Conheça a minha família de verdade", pediu, vulnerável. Ana hesitou, memórias de rejeições passadas, mas aceitou, levando um quadro pintado à mão, um retrato da mãe de Sofia como uma sereia do Sado, tecendo redes de memórias. A recepção foi um bálsamo. A mãe, viúva de olhos gentis como os de Madalena Abade, abraçou Ana como filha. "Você trouxe cor para esta casa cinzenta", disse, servindo rabanadas e arroz doce. Irmãos mais novos, pescadores como o avô, contaram anedotas de tempestades no Atlântico e à noite, ao redor da lareira, cantaram canções de ranchos alentejanos. Sofia observava, o coração inchado de gratidão, mas o ciúme espreitava. Um primo de Ana ligou, convidando-a para uma exposição em Évora. "Ele é só família", garantiu Ana, mas Sofia sentiu o aperto familiar. A tensão irrompeu na véspera de Ano Novo, durante os preparativos para o concerto de fado no Coliseu dos Recreios. Ana, animada, mencionou uma colaboradora nova na galeria, uma curadora de Porto,
tão talentosa, você ia adorar. E Sofia, sob o estresse das festas corporativas, rebateu: talvez eu não queira dividir você com mais ninguém. A discussão foi sussurrada, mas cortante, no quarto da vivenda, com o mar rugindo lá fora como um coro grego. Você ainda não confia em mim, acusou Ana, empacotando a mala. Não é confiança, é pavor de perder o que me faz viva, rebateu Sofia, lágrimas salgadas como o oceano. Ana partiu para Lisboa sozinha, o comboio noturno balançando como um berço de insonia. Em casa, ela chorou sobre o quadro inacabado de Sofia, pinceladas de azul turquesa borradas pela umidade. Sofia, em Setúbal, caminhou pela praia ao amanhecer, pés na areia fria, gritando para as ondas: porque o amor dói tanto? A mãe encontrou ali, oferecendo um lenço bordado: o amor é como o mar, filha. Às vezes traiçoeiro, mas sempre volta à costa. O ano novo trouxe uma reviravolta. Sofia, impulsionada pela solidão, voou para Lisboa e invadiu a festa de Ano Novo de Ana no Terreiro do Paço, onde milhares contavam estrelas para o fogo de artifício. Encontrou-a entre amigos, vestida de vermelho como um pimenta alentejano, e puxou-a para um canto escuro perto da estátua de D. José. Eu errei de novo, confessou, a voz sobrepondo-se à multidão. Mas sem você, sou só ecos. Volte comigo. Vamos construir, não destruir. Ana, com o coração em chamas como os fogos, beijou-a ali, sob as badaladas da meia-noite, o cheiro de pólvora misturando-se ao de jasmim. Uma chance final. Mas sem mais monstros. Elas dançaram na praça, corpos colados como peças de um puzzle de azulejos, prometendo terapia conjunta e viagens de cura, talvez a Madeira, com suas levadas verdes como veias da terra. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa como um milagre de São José, com amendoeiras em flor pontilhando o céu de Monsanto como nuvens cor-de-rosa. Sofia e Ana, fortalecidas pela promessa de ano novo, embarcaram numa jornada de reconciliação meticulosa, tecendo o amor com fios de paciência e honestidade. Elas frequentavam sessões com a terapeuta em Saldanha, uma mulher de Évora com sotaque cantado que comparava relacionamentos a oliveiras, raízes profundas, mas precisam de poda para crescer. Ali desenterravam ciúmes, o de Sofia enraizado no abandono marítimo, o de Ana na traição urbana, transformando-os em lições, não correntes. Sofia integrou a Ana mais fundo em sua vida profissional. A startup lançou uma campanha Arte pelo Tejo, com exposições virtuais de pintores locais, financiadas por parcerias éticas. Ana, inspirada, criou uma instalação no MAT, Saudade Compartilhada, painéis interativos onde visitantes deixavam mensagens de amores perdidos e encontrados, com ecos de fado gravados por cantoras como Carminho. A inauguração foi um sucesso e a imprensa de todo o país, de Faro Bragança e Sofia, no discurso, dedicou: esta obra é para a mulher que me ensinou que vulnerabilidade é força. Obrigada, Ana. Mas o conflito maior espreitava, não no ciúme pessoal, mas no social. A família conservadora de Ana, de Coimbra, descobriu o relacionamento via uma foto viral no Instagram, elas de mãos dadas na Feira do Livro de Lisboa, sob o toldo de um stand de Sofia de Melbrenner. O pai, um professor de história rígido como as torres da universidade, ligou furioso. Isso não é natural. Pense na tradição, nas romarias onde meninas casam com homens de bem. Ana, ferida, desligou o telefone, mas o veneno se espalhou. A mãe, mais branda, enviou uma carta perfumada com lavanda. Filha, o amor é como um mondego, flui como quer. Mas a família é ponte, não prisão. Sofia, ao saber, ofereceu apoio incondicional. Vamos enfrentá-lo juntas, como Vasco da Gama enfrentou o Cabo das Tormentas. Elas viajaram a Coimbra num fim de semana chuvoso, o mondego inchado como o orgulho ferido. O jantar familiar na casa antiga, com paredes forradas de azulejos setecentistas, foi tenso. O pai discursava sobre valores eternos, a mãe servia chanfana em silêncio.
Ana, com coragem de leoa, falou: Pai, o amor não trai tradições, enriquece-as. Sofia, minha companheira, como as poetisas de outrora cantavam amores proibidos. Sofia complementou, voz firme: Eu honro Portugal com ações, mas o maior ato é amar sem medo. O pai saiu bufando, mas a semente plantada germinou. Semanas depois, uma carta chegou: Eu errei. Venham no São João, trarei o fogo para celebrar, não queimar. Lágrimas de alívio caíram como chuva de abril. Contudo, o ápice do drama veio com uma traição externa. Um ex-investidor rancoroso, demitido por ética duvidosa, vazou documentos falsos acusando Sofia de insider trading, ligando-a à Claire. O escândalo abalou a startup, ações caíram, imprensa sensacionalista como a Correio da Manhã gritava CEO lesbiana em fraude amorosa. Sofia, arrasada, considerou renunciar. Eu te arrastei para isso, Ana. Meu mundo é tóxico. Ana, em vez de fugir, pintou um mural no escritório. Tormenta e arco-íris, uma visão do Tejo após a chuva, simbolizando o renascimento. Elas contra-atacaram juntas. Sofia processou o difamador, provando a falsidade com peritos. Ana usou sua arte para uma campanha de crowdfunding, Amor Verdadeiro, que arrecadou fundos e apoio LGBTQ+, de associações como a ILGA Portugal. O julgamento em tribunal, sob os arcos góticos do Palácio da Justiça, foi um espetáculo. Testemunhas de Setúbal e Coimbra depuseram pela integridade de Sofia e Ana testemunhou com voz trêmula mas poderosa. O amor dela é puro, como o fado que cura almas. Vitoriosas, elas emergiram mais fortes, o verdito ecoando como badaladas de vitória. Naquela noite, no terraço do Bairro Alto, brindaram com moscatel de Setúbal, o céu estrelado testemunha. O verão de 2026 coroou o renascimento delas com um calor que lembrava as tardes douradas de Tavira no Algarve. Sofia e Ana, agora inquebráveis como o aqueduto das águas livres, planejaram uma viagem simbólica, a Rota Vicentina, trilhas costeiras do Alentejo onde o Atlântico sussurra segredos aos penhascos. Caminharam de dia, pés na areia de Porto Covo, colhendo conchas como tesouros de navegadores. À noite, acampavam sob estrelas, contando constelações como os antigos astrónomos de Sagres. Aqui, sem ciúmes, só nós e o mar, murmurava Sofia, traçando mapas de beijos na pele salgada de Ana. De volta a Lisboa, o amor floresceu em rotinas poéticas. Manhãs com bicas no café da esquina, tardes de trabalho entrelaçado, Sofia codificando, Ana esboçando ao lado, noites de fado em casas de Alfama, onde vozes como a de Ana Moura teciam feitiços de eternidade. Sofia surpreendeu Ana com um anel de ouro de filigrana de Gondomar, gravado com saudade eterna, não casamento, mas compromisso, respeitando as tradições lésbicas de liberdade. Ana retribuiu com uma tatuagem discreta, um pequeno azulejo no pulso, azul como os olhos de Sofia. O clímax emocional veio na festa do Avante, o grande festival comunista em Setúbal, terra de Sofia, onde milhares celebram unidade com sardinha e canções de intervenção. Elas subiram ao palco improvisado de artistas independentes, Ana apresentando uma performance. Confissão ao Mar, onde pintava ao vivo uma tela de 3 metros, enquanto Sofia recitava um poema original sobre ciúme curado. A multidão de pescadores e intelectuais aplaudiu de pé, o sol poente tingindo tudo de laranja como as falésias da costa vicentina. Vocês são o futuro de Portugal, amor sem fronteiras, gritou um velho sindicalista, erguendo o punho. Mas a verdadeira profundidade veio na quietude. Sofia, promovida a ícone de liderança feminina na Forbes Portugal, doou lucros para abrigos LGBTQ+, em Faro, ajudando os jovens fugidos de famílias conservadoras. Ana abriu um ateliê comunitário no Martim Muniz, ensinando arte a imigrantes de Moçambique e Goa, tecendo multiculturalismo português em cores vivas. Juntas, elas adotaram um gato de rua, batizado de Fado, que miava nas noites como um lembrete de que o amor cura feridas. O fim, ou melhor, o horizonte, é humanamente esperançoso.
Num entardecer de setembro, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo espelhando o céu, Sofia ajoelhou-se de novo, não em súplica, mas em gratidão. Você me salvou do abismo, Ana. Com você, o ciúme virou lição, a confissão vira ponte, e a esperança. A esperança infinita como este rio. Ana, com lágrimas de alegria, puxou-a para um abraço. E eu, que temia ser sombra, sou agora sol. Vamos navegar juntas, para onde o vento nos levar. Elas ficaram ali até a lua subir, alta e prateada como o vinho do Douro, enquanto Lisboa pescava lá embaixo, cidade de amores impossíveis que, no fim, se tornam possíveis. O amor delas, forjado em ciúmes incontroláveis, confissões noturnas e uma CEO apaixonada que aprendeu a voar, não era perfeito, mas era real, um fado romântico, humano, eternamente português. Contagem aproximada, 975 palavras. Total aproximado, 6.000 palavras.